Olá pessoal, está começando mais um Entre Conversas e o nosso bate-papo de hoje é sobre essas 3 letrinhas que quando aparecem juntas tiram o sono de qualquer pessoa. TCC. Mas e aí, você sabe o que é um trabalho de conclusão de curso? O TCC, ou Trabalho de Conclusão de Curso, é a avaliação final para que alguém possa sair graduado de uma faculdade. Ele reúne todos os conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas durante todos os anos, porém, alguns cursos não precisam de TCC, como é o caso da psicologia, pois há estágios supervisionados feitos no final do curso que permitem que a pessoa saia graduada. E para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, está com a gente hoje o jornalista e doutor em educação, Samilo Takara, que é orientador de trabalho de conclusão de curso e acumula ao longo dos 6 anos lecionando 14 orientações de TCC já defendidas. Tudo bem, Samilo? Tudo certo, Amanda. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Eu queria saber de você qual é o momento certo para começar a pensar no TCC. Eu posso começar a pensar ainda quando falta um ano para me formar, 2 anos, ou não? É melhor eu esperar o último ano para amadurecer a ideia, ou ter uma ideia mais madura, enfim. Eu tenho a impressão de que todo trabalho de conclusão de curso, ele começa a incomodar a gente no decorrer do próprio curso. Eu brinco muito em metodologia e pesquisa, que é mais ou menos como se a gente estivesse perseguindo um coelho como a Alice no País das Maravilhas. Então a gente está lá assistindo as aulas teóricas, fazendo tele, fazendo rádio ou produzindo algo dentro dos nossos cursos e de repente alguma coisa começa a te chamar a atenção. E aí dali para frente é interessante que você talvez troque diálogos com os colegas, com outros professores, com pessoas sobre o tema, para perceber o que te interessa nesse assunto. Então eu acho que, às vezes, no primeiro ano você fala, esse é o assunto que eu quero estudar. E aos poucos isso vai amadurecendo e no 4º ano então, o teu trabalho, ou no 5º, né, dependendo do curso de graduação. Às vezes não. Às vezes a gente começa o curso com uma ideia e aos poucos isso vai mudando muito, até que no 4º ano você trabalha com uma coisa muito diferente do que você pensava no primeiro ano da graduação. E você acha que o aluno precisa escolher o tema antes, ou ele escolhe o orientador e com o orientador ele vai ver o tema que é melhor, que é mais maduro, que é mais correto? Isso depende muito do aluno e também muito do orientador. Tem gente que desde o começo já sabe o que quer fazer, né? Sim, e às vezes o aluno gosta muito de um professor, mas não gosta da disciplina, ou não gosta da linha de pesquisa do orientador. Eu já tive orientandos e orientandas que eram fascinados por um tema, mas do qual eu não tinha afinidade, e aí a gente teve que elaborar como se fosse um meio do caminho, assim, uma combinação entre o que agrada o aluno e o que eu posso orientar. Assim como eu já tive alunos que aceitavam orientar ou aceitavam fazer qualquer trabalho desde que fosse sobre minha orientação. Então depende muito da maneira como o aluno está pensando, mas é importante que ele entre em contato com os professores e que ele saiba mais ou menos que linhas o professor orienta, quais são os interesses de trabalho do professor. O tema tem que ser uma coisa que a pessoa se identifica também, porque senão já é trabalhoso, né? Já custa, estressa, enfim. Ainda que não seja uma coisa que você gosta de falar, é bom que seja um tema, então, que a pessoa se identifique. Sim, eu tenho uma orientanda, que é um dos casos mais legais, que ela queria muito analisar um filme, e era um filme de 102 minutos, e aí eu sempre disse pra ela que filmes são muito difíceis de ser analisados, porque você não pode só recortar uma cena e olhar só aquela cena. Você vai olhar a cena dentro do contexto do filme, do contexto de produção, do tempo que o filme foi produzido, da obra do diretor. Então, eu falava pra ela, você vai precisar assistir 22, 25 vezes o filme inteiro para você conseguir criar uma análise que seja interessante, que te aproxime. Não, eu dou conta, professor, eu dou conta, eu faço. E aí no final da orientação foi bem cansativo, porque ela já não queria mais olhar nenhuma das cenas
E é necessário, Cansou. porque cansa bastante. E por mais que seja uma coisa que a gente goste muito, a gente precisa sempre entender que o trabalho de pesquisa, ele é muita transpiração. Então ele é um trabalho exaustivo. É nele que a gente vai mostrar o que você aprendeu durante todo o decorrer do curso. Tem que esgotar o que você pode ver daquilo, né? Sim, e abrir oportunidades para pensar como o teu trabalho contribui para o curso que você se formou. Então isso é uma coisa que nos nossos cursos, por exemplo, jornalismo e publicidade, fica às vezes no meio do caminho. Então às vezes eu gosto muito de um tema que não é necessariamente jornalístico, nem necessariamente publicitário. E aí a gente precisa pensar, tá, mas a análise desse objeto no jornalismo, na publicidade, vão para onde? Interessam a que curso? Compõem de que maneira o campo? Para a gente poder pensar, então, em como abordar esse assunto. E depois de definido o tema, definido o orientador, você acha que planejar uma meta com datas para entrega e cumprir elas é uma boa dica para quem está começando a fazer o TCC? Eu gosto bastante. Então, normalmente, na primeira orientação, depois de acordados que nós seremos orientador e orientando, eu desenho com o aluno ou com a aluna um sumário da pesquisa. Não quer dizer que esse vai ser o sumário final do seu trabalho, mas quer dizer que eu vou apresentar para você quais são os pontos que precisam ser tocados. Então a gente define um sumário e aí a gente define as datas desse sumário. Então de tal data, de junho a julho, o que vai ser lido e o que precisa ser escrito. De julho a agosto, o que vai ser lido e o que precisa ser escrito. Porque eu acho que isso ajuda muito o aluno a entender como cada capítulo conversa no seu todo. Essa é uma das coisas que a gente avalia muito em banca, né? De que forma o trabalho apresenta um percurso, harmonia, um caminho. né? E essa harmonia ela é importantíssima. Entendi. Você disse que já orientou 14 TCCs, né? Você acha que para escolher o meu orientador, eu preciso ver mais se ele combina com o que eu vou dizer ou se ele combina comigo como pessoa, assim, né? Porque às vezes o aluno quer falar, igual você tinha citado, quer falar de alguma coisa, mas às vezes o professor não domina tanto. Como escolher? Como olhar os professores que eu tenho disponíveis para convidar e escolher? Eu sempre indico a ideia, e eu falo isso desde os primeiros anos, porque eu dou aula nos primeiros anos, que às vezes a gente tem um melhor amigo na sala de aula e que esse melhor amigo é a pessoa com quem eu quero fazer um monte de coisa e é uma pessoa divertida. Mas para o trabalho, essa pessoa não me ajuda. Então eu digo que o orientador é mais ou menos nesse caminho. Às vezes eu tenho uma afinidade com um professor que é maravilhosa, mas essa afinidade é uma afinidade pessoal, é uma afinidade de interesses em comum. Eu preciso pensar em como eu quero desenvolver esse trabalho. Então, por exemplo, tem alguns orientandos que são menos sistemáticos, eles gostam mais de um tempo criativo, então eles preferem que o orientador dê uma lista de bibliografias e combine o primeiro prazo, e aí a partir disso o segundo, o terceiro, e aí vai se organizando. Tem orientandos que já preferem orientadores que deem essas coisas delimitadas e que seja feita então toda a proposta do estudo até o final, até a banca. Então, isso são coisas para a gente pensar. Eu acho que o mais importante é a gente pensar assim, o orientador, ele vai estar sempre pensando em como te ajudar a fechar o seu trabalho. Então, mesmo que eu tenha muita afinidade com o professor, ou muita afinidade com o tema, e o professor não seja tão afim afetivamente, eu tenho condições de fazer um ótimo trabalho de conclusão. Desde quando você começou a lecionar, você sempre quis orientar TCC ou foi uma coisa que apareceu e você abraçou? Eu comecei a orientar em 2014, né? Então foram duas orientandas que estavam sem professores por causa dos temas que elas trabalhavam. E aí eu fiquei muito interessado nos trabalhos delas e me indiquei para orientar esses trabalhos. Mas desde aquele momento eu já estava orientando uma iniciação científica de uma aluna que tinha tema muito próximo ao meu tema de estudo. Então, eu acho que a orientação é uma das coisas mais bonitas do trabalho docente, porque a gente acaba auxiliando vocês a pensarem de que modo vocês têm interesse e como fazer isso se tornar uma pesquisa. Então, eu acho muito bonito. Eu acho que, tirando a sala de aula, a orientação é o lugar onde a gente tem mais processos de aprendizagem acontecendo, trocas e aprendendo também o que me interessa e o que não me interessa na pesquisa. Às vezes, a gente tem um pouco de
e desejo que o orientador seja alguém que resolva os nossos problemas. E aí eu sempre brinco que é assim, o orientador ele é alguém que te dá problemas para pensar e alguém que te indica pessoas que escreveram sobre aquilo. Mas a gente não pode resolver o problema. É como se desse o caminho por onde seguir, né? Isso. E a gente estava conversando há pouco, você acabou de participar de uma banca de uma orientanda sua. Qual que é a sensação de chegar no fim, assim, e deu tudo certo e tal? Deve ser muito gostoso, né? Eu me sinto muito orgulhoso. Eu sempre digo para os meus alunos e as minhas alunas sobre orientação, e quando eu converso com alguém que está fazendo o último ano e está fazendo TCC, que eles precisam entender que a banca é um grupo de profissionais que leu o trabalho e reconheceu no trabalho escrito, na peça produzida, um jornalista, uma publicitária, um publicitário. Então a gente reconhece que aquele trabalho foi feito por um par. Então eu acho isso lindo porque é a primeira vez, então, desde que você entra na graduação, que os professores te entendem como um colega e não como um aluno. É esse o momento de transformação. Então é um rito muito bonito. Eu me sinto muito orgulhoso de poder participar desse momento da vida dos orientandos, das orientandas. Legal. Queria que você desse 3 dicas, assim, para quem está começando a escrever um TCC ou está começando a pensar no tema. Quais são as dicas que você acha que não pode faltar? Eu acho que a primeira dica é pensar nas disciplinas que a gente tem durante o curso e quais delas me interessam mais. Eu gostaria de trabalhar no mercado, eu tenho interesse talvez de fazer uma pós-graduação ou um doutorado, ou um mestrado, ou uma especialização na área. Pensar assim, o que eu quero daqui para frente. Eu acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é voltar em alguns textos, pensar em como os temas que a gente estudou te ajudam a pensar o que você gostaria de escrever. E talvez a terceira dica seria conversar com um professor, um possível orientador, não precisa ter nada confirmado ou afirmado, mas conversar com um professor e dizer, olha, eu estou pensando nesse assunto. O que você me indica? Quem você me indica? Será que tem algum texto? Alguém já fez isso? Você conhece algo? Porque aí o professor pode te indicar, às vezes, um outro TCC, ou uma dissertação, ou uma tese que já trabalhou com esse tema e que te ajuda a mostrar que caminhos já foram feitos. Uma das coisas que eu acho bonita da pesquisa é que ela não precisa ser repetitiva. Então, às vezes, a gente pega o mesmo estudo e aplica em outro objeto. Às vezes a gente pega o mesmo objeto e aplica uma outra teoria. Então isso já ajuda a gente a entender de que modo a ciência funciona. Sempre no debate, no diálogo, na troca. Então eu acho que essas seriam as minhas 3 dicas para quem está começando agora, né? Conhecer um pouco das suas disciplinas, voltar nelas, pensar os textos que a gente já leu e conversar com alguém que já está na pesquisa. Que pode dar um direcionamento. E que pode ajudar a pensar sobre isso. Legal. Muito obrigada, Samilo, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Nós desejamos boa sorte caso você esteja produzindo o seu TCC. O Entre Conversas vai ficando por aqui, mas você pode continuar conversando com a gente pelo e-mail redação@unicesumar.edu.br e também pode curtir nossa página no Facebook. Até sexta-feira que vem.